por este convite fantástico. Eu ia começar a minha talk de uma forma que, de alguma forma, os oradores anteriores me estragaram a anedota. Porque eu não sei se vocês gostam de TED Talks. Gostam, não é? Já repararam que a maior parte delas, não foi aqui o caso hoje, começam com anedotas? Já? E eu ia-vos dizer que eu vou ser diferente e a minha não vai começar com uma anedota. Até vos ia dizer que a exceção seria que eu estou com um olho negro e dir-vos-ia que este olho negro resultou de um desentendimento com um negacionista climático, mas a maquiagem disfarçou. E por isso passemos aos assuntos sérios e vamos falar então de alterações climáticas, vamos falar de vinho e vamos falar do poder da colaboração. E vamos falar como no Porto Protocolo, nós fazemos magia climática todos os dias do Porto, ou mais especificamente de Gaia, aliás, de alguma forma desta própria casa, para o mundo. E isso é absolutamente mágico. Aliás, fico contente que já falámos várias vezes de magia aqui hoje. E deixem-me que eu vos diga também que Porto Protocolo, que é um nome estranho e complicado desta organização, nós próprios, enquanto equipa, nos engasgamos várias vezes a dizer este próprio nome. Mas então comecemos pelas alterações climáticas, vamos por partes. De alguma forma, se pensarmos que o nosso planeta é a nossa casa, nós compreendemos que nós humanos estamos a usar demasiados recursos, demasiada energia para as nossas atividades diárias. E então a nossa casa, passando a esta comparação, no fundo o que nós estamos a fazer é pôr demasiada madeira na lareira. Até rimou, isto no início não estava assim. Ao fazê-lo, o que estamos a fazer, se continuarmos a fazer isto sem parar, o que acontece é que aquele fumo que vai entrando começa a acumular, o ar começa a tornar-se irrespirável, a casa começa a estar inabitável, a casa começa a estar sobreaquecida e a certo momento o que vai acontecer é que o sistema de aquecimento entra em colapso. Isto não é muito diferente daquilo que se está a passar com as alterações climáticas. De alguma forma, o que temos é exatamente este aumento de temperaturas, este clima que está completamente imprevisível, errático e extremo e, de facto, o planeta não está saudável. O que está a acontecer é que nós estamos a pôr demasiada madeira na lareira. Ou dito de uma forma muito mais eloquente, por exemplo, em 2023, que foi o ano em que mais madeira pusemos na lareira, foi também o ano em que atingimos o recorde de emissões de carbono no mundo. E recorrendo àquilo que eu considero ser o melhor enquadramento para explicar esta atrapalhada em que nós próprios nos metemos, que é dos limites planetários, o que aconteceu foi que este ano também ultrapassámos 6 dos 9 limites planetários que necessitamos para viver, para que a Terra esteja naquele que se chama o espaço operacional seguro para a atividade humana. Sendo que foi esta mesma atividade humana que contribuiu para que tudo isto esteja a acontecer. Mas a verdade é que, se nós pensarmos bem, a Terra safa-se. Quem está verdadeiramente em causa somos nós como espécie. E também, se pensarmos bem, se olharmos para a história da humanidade, não seria assim tão estranho se assistíssemos à extinção da espécie. Ela já aconteceu anteriormente. E quando eu digo que o planeta tem uma capacidade incrível de se autorregenerar, temos um exemplo que eu creio que aqui na sala muitos talvez não se lembrem também desta imagem, que é Chernobyl. A natureza tomou conta de Chernobyl. Por isso o planeta safa-se. Quanto a nós, não sei. Mas então esta conversa está muito deprimente, mas um copo de vinho resolvia isto com certeza. Por isso vamos continuar a falar de vinho. Então, ontem ao fim do dia tivemos uma conversa com uma produtora de França, de Saussignac, chamada Caro Philly. E ela dizia-nos, ipsis verbis, e eu estou com muito medo. Eu sei que as coisas estão a acontecer muito mais rápido do que aquilo que nós esperávamos. No ano passado foi o granizo, este ano foram os fogos. Os agricultores estão a incorrer em tremendos riscos e nós estamos a subestimar aquilo que está a acontecer. Isto são as alterações climáticas à luz do vinho. Vamos concretizar aquilo que está a passar. A verdade é que quando falamos em vinho, em vinha, em videira, há aqui uma ligação intrínseca ao clima. Com certeza vocês já ouviram uma palavra maravilhosa que é terroir.
que só de si desperta a nossa imaginação. E terroir é isso mesmo, é o clima, é o solo, é aquele lugar muito particular onde aquela videira se encontra. E esta ligação ao clima é tão grande, esta sensibilidade da videira, que historicamente, e muitas vezes isso tem acontecido, a videira é considerada o canário na mina de carvão, ou seja, o primeiro a desfalecer, o sinal de alerta que dizia aos mineiros que era a altura de sair da mina devido aos níveis de poluição. Então vamos perceber como é que este impacto acontece, como é que ele está a acontecer, das mais diversas formas. Nem sempre de forma negativa. Por exemplo, uma das coisas que está a acontecer é que o mundo vitivinícola, tal como conhecemos, ou seja, as regiões de vinho estão a mudar. Por exemplo, a Inglaterra, quem diria, que historicamente nunca foi conhecido como um país vitivinícola, hoje produz vinhos espumantes com características semelhantes às de champanhe. Vejam só. Mas, por outro lado, temos regiões historicamente produtoras de vinho, como Bordeaux, como Bordeaux, que está hoje com a sua qualidade de vinho posta em causa para o futuro. E isto deve-se a uma série de razões. Aquilo que está a acontecer é que, por exemplo, a videira, tal como nós, está a sofrer excesso de calor e escassez de água. E tal como nós sofremos com isso, estão a propagar-se as doenças. O período de maturação das uvas alterou-se por completo, provocando a antecipação das vindimas. A videira está a perder o norte. E muitas vezes o que acontece é que o próprio viticultor perde uma colheita de um ano inteiro. Este é o lado negativo. Mas não se preocupem, que nós devemos chegar ao lado positivo desta história. O vinho também contribui para as alterações climáticas. Eu ia-vos fazer uma pergunta, mas eu tinha a certeza que vocês não sabiam a resposta, que é: quantas garrafas de vinho são produzidas anualmente no mundo inteiro? 35 milhões. Ora, o que é mais incrível, quando eu falo do impacto que o vinho tem nas alterações climáticas, é que o grande impacto no ambiente nada tem a ver com o líquido. É a produção da garrafa de vidro, que é altamente intensiva do ponto de vista energético, que mais contribui, em cerca de 35%, para o impacto ambiental na produção de vinho. E se lhe juntarmos o transporte, ultrapassamos os 50%. Eu vou-vos dar um exemplo de um produtor americano, e esse não vos vou dizer o nome, em que ele nos contava que as suas garrafas, ele é um produtor americano, as garrafas vêm de França, vazias, e ele engarrafa o vinho, manda-as para a França, para o seu distribuidor mundial, que distribui o vinho pelo mundo inteiro, nomeadamente o Canadá, que fica mesmo ao pé dos Estados Unidos. Por isso, imaginem, estas garrafas são extremamente viajadas, não são? Mas há outros impactos, não apenas a questão do vidro. O impacto, por exemplo, proveniente dos tratores que passam na vinha, obviamente com os gastos de combustíveis fósseis que isso representa, e mesmo ao longo de toda a produção de valor, dos fertilizantes, dos produtos químicos, há aqui uma série de impactos ao longo desta produção. E por isso, passemos agora à magia de que vos falei. À magia coletiva que nós fazemos acontecer no Porto Protocolo. Pensem um bocadinho comigo, antecipei-me a mostrar-vos este mapa. Vocês fazem ideia como é que se chama o produtor das maçãs que comem em casa? Alguém que põe a mão no ar sabe? Não? Exatamente. Mas o vinho provoca-nos emoção. O vinho fala connosco, dá-nos bons momentos, dá-nos prazer, não em excesso, obviamente, sempre com moderação. E a verdade é que é bem provável que vocês conheçam o nome do produtor do vinho que vão beber logo à noite, não é? É provável até que saibam a região e, em alguns casos, é provável que saibam a videira exata, a vinha exata de que vem aquele vinho. E isto é único, nenhum outro produto agrícola pode dizer isto. E depois há outra coisa bastante importante. É bem provável também, e isto vocês com certeza sabem, Portugal é um excelente exemplo disso, que grande parte das empresas de vinho a nível mundial são negócios familiares. Por isso esta ideia de herdar um legado e querer preservá-lo para as gerações que seguem é uma coisa que vem muito naturalmente. E então, com a consciência de tudo isto que vos acabei de dizer, um senhor que pensa de forma absolutamente diferente, chamado Adrian Bridge, pensou
em criar esta fundação. Esta fundação criou-a em 2018 e 2019, nós estamos aqui há 5 anos, eu comecei há 4, e o intuito, o nosso porquê, é fantástico e é fundamental e ainda hoje faz sentido, que é as alterações climáticas são uma realidade, não são um Pai Natal, claramente. As soluções para as mesmas já existem em todo o mundo e faz muito mais sentido, quer do ponto de vista de negócio, quer do ponto de vista ambiental, partilhá-las. Nós aprendermos entre nós, entre as empresas, os nossos erros, os nossos desafios, as nossas aprendizagens. E isto sim é uma forma, e é essa a magia de que vos falava. E enquanto equipa, porque isto não se faz sozinho e é disso que estamos a falar do poder de colaboração, digamos que pensando aqui na lareira que vos falei inicialmente, nós foi-nos dado um caldeirão, já com uma série de ingredientes, foi-nos dada uma receita a que nos foi concebida, que nos foi incumbida a tarefa de mexer estes ingredientes e perceber e testar a receita. E o facto é que, quando testámos a receita, juntando alguns condimentos, encontramos, acreditamos nós, nem sei se é de forma diferente, colaboração é uma coisa que desde sempre existiu, a receita para o sucesso do combate às alterações climáticas, sem dúvida nenhuma. E então, em toda esta dança, digamos assim, de colaboração, o que nós fazemos é absolutamente fantástico e é mágico. Imaginem, nós temos uma espécie de uma visão da águia e viajamos todos os dias pelo mundo inteiro, sem sair do nosso sítio, sem emissões de carbono, com exceção de uma pesquisa na Ecósia ou de uma conversa de Zoom, e vamos descobrindo o que é que produtores do mundo inteiro, e não só, outras empresas da cadeia de valor, estão a fazer para combater as alterações climáticas. E descobrimos as coisas mais incríveis, desde como reter água no solo, e aqui a nossa tripeirinha de certeza que até percebe mais disso do que eu, como já percebo bem no mundo da comunicação, reter água no solo, como estava a dizer, e, por exemplo, ter cobertos vegetais na vinha e aumentar a matéria orgânica da mesma, diminuir o diâmetro das mangueiras para reduzir o consumo de água, por exemplo, ou então uma coisa tão simples como medir consumos de água e medir consumos de energia, mesmo antes de irmos para falarmos de energia renovável. Eu disse-vos que o peso da garrafa é o elemento que mais contribui para a pegada de carbono. Então, pensando, por exemplo, em diminuir o peso da garrafa, ou então, altamente disruptivo, pensar em reutilizar a garrafa. E nós, através desta comunidade que temos hoje, de mais de 250 membros, nós fomos descobrindo estas coisas acontecer. E então, o que nós fazemos é, destas nossas viagens pelo mundo, trazemos todo esse conhecimento prático para um lugar só, organizando e disponibilizando de forma gratuita e de forma prática e organizada. E é assim que aquilo que eu chamei de magia climática é, na verdade, para nós, partilha colaborativa. Porque nós começamos com esta plataforma, mas em última instância, tudo tem a ver com pessoas, não é? Então, nós destas partilhas, nós começamos a juntar pessoas de todo o mundo para aprenderem entre si, empresas de todos os tamanhos. E claro que começamos com as empresas, mas depois vamos mesmo às pessoas dessas empresas que as dirigem ou que trabalham nelas e que querem produzir vinho e que querem fazer negócio de forma completamente diferente. Querem ter impacto positivo. E são essas pessoas que nós trazemos para este tabuleiro de partilha e assim conseguimos, de alguma forma, mudar o mundo de vinho para um mundo melhor. E é isso que estamos a fazer acontecer. E então, neste tabuleiro, para vos dar um exemplo, nós juntamos, por exemplo, a Diana, que é uma produtora de origem americana, mas que trabalha em França, e a Muriel, que é francesa, mas que tem uma empresa de importação de vinhos em Inglaterra, com a Melissa, que é americana, e juntas elas começam a desbravar terreno e a pensar como em conjunto conseguem acelerar esquemas de reutilização de garrafas. E isto para nós é magia, porque na verdade, se nós queremos reimaginar o futuro, precisamos de trabalho coletivo mesmo entre concorrentes. Eu acredito profundamente no poder da minha voz, da nossa voz. Acredito profundamente no poder individual e é isso que me faz estar aqui hoje. Mas também sei, por experiência, porque vejo isso acontecer todos os dias,
que se eu juntar a minha voz, que se vocês juntarem a vossa voz e aquilo em que acreditam, uma tripeirinha que juntou 180 mil pessoas, se juntarmos a outras, o poder do efeito dominó, de desencadear a mudança, é tremendo. E então, deixo-vos esta frase, que é absolutamente maravilhosa. Não vos deixo, porque ainda não acabei. Tipping points can happen when you get a small, committed group together. Pontos de inflexão podem acontecer quando reunimos um pequeno grupo comprometido. Esta frase é muito simples, mas para mim representa tudo aquilo que nós fazemos acontecer todos os dias. E eu não sei se repararam que eu falei sempre no plural, porque o poder da colaboração começa em casa, começa em equipa. A autora desta citação, ela é cientista, por isso eu posso dizer que a ciência comprova aquilo que eu vos acabei de dizer. Mas a nossa história, a história de Portugal até é a prova disso. E o Porto Protocolo é também um exemplo. Por isso eu falei-vos daquilo que acredito ser o meu superpoder, que é o poder individual que eu acredito que todos temos. Falei-vos do superpoder da coletividade, por assim dizer. Mas então o que eu vos deixo é um apelo ao vosso superpoder enquanto consumidores. Então, quando vocês forem comprar um vinho, talvez para o próximo jantar de Natal, pensem se o produtor do vinho que escolherem é como a Diana ou como a Carol. Se eles têm esta preocupação de deixar um impacto positivo no mundo. Pensem, por exemplo, se querem perguntar-lhes a eles, perguntem-lhes diretamente, façam uma pesquisa e perguntem ao produtor que tipo de práticas é que eles têm. Por isso, em última instância, o nosso superpoder é o da escolha e cabe-nos a nós, a cada um de nós, escolher se queremos ser parte da solução ou do problema. Obrigada.